No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento histórico de Jair Bolsonaro e outros réus acusados de tentativa de golpe, uma cena paralela chamou a atenção em Brasília. Enquanto as câmeras estavam voltadas para o plenário do STF, no Senado Federal acontecia uma sessão que rapidamente virou munição política nas redes sociais. O protagonista desse episódio é um nome pouco conhecido do grande público, mas que agora volta ao centro da polêmica: Eduardo Tagliaferro. Ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, ele foi convocado pelo senador Flávio Bolsonaro para falar à Comissão de Segurança Pública e não economizou nas acusações. Segundo Tagliaferro, o ministro Moraes teria dado ordens diretas à Polícia Federal e ao próprio TSE para produzir relatórios e coletar informações sem os devidos trâmites oficiais. Para os aliados do ex-presidente, essas falas foram imediatamente usadas como prova de que houve perseguição política. Enquanto isso, hashtags com o nome do ex-assessor rapidamente subiam ao topo do X, mostrando que, mais do que um depoimento, aquele momento era também uma estratégia clara de disputa narrativa. Mas quem é Eduardo Tagliaferro, afinal? E por que o seu nome tem gerado tanto barulho? Ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, ele trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes durante o período mais delicado das eleições de 2022. Para os bolsonaristas, Tagliaferro se transformou em um símbolo de resistência contra o que chamam de abusos de poder. Para críticos, no entanto, trata-se apenas de um personagem tentando se proteger de acusações graves. E não são poucas. Tagliaferro foi apontado como responsável por vazar informações de dentro do TSE para a imprensa, no escândalo que ficou conhecido como Vaza Toga. Mais recentemente, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo, obstrução de justiça e até tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Somadas, essas acusações podem render mais de 20 anos de prisão. Hoje, ele vive na Itália, após ter deixado o Brasil, e se tornou alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Mesmo assim, seus depoimentos seguem sendo usados por aliados de Bolsonaro como munição política para contestar a atuação de Moraes e até mesmo pressionar o andamento do julgamento no STF. No Senado, a presença de Tagliaferro incendiou os debates. Convocado por Flávio Bolsonaro, ele usou a comissão para reforçar suas denúncias e dizer que o TSE tinha sim um poder de polícia sob comando direto de Alexandre de Moraes. As falas repercutiram imediatamente nas redes sociais. Parlamentares da oposição ecoaram as acusações, afirmando que revelavam abusos autoritários do Supremo. Esperidião Amin chegou a dizer que já conta com assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a produção de provas pelo STF em casos como o do 8 de janeiro. Do outro lado, governistas praticamente ignoraram a sessão. Nenhum senador da base aliada de Lula marcou presença oficial na audiência. Para os petistas, dar palco a um personagem acusado de crimes graves seria apenas reforçar uma estratégia política de distração, usada justamente no dia em que Bolsonaro enfrenta a justiça no julgamento mais importante de sua carreira. E esse contraste, julgamento no STF de um lado e Tagliaferro no Senado do outro, se tornou o combustível perfeito para a guerra de narrativas. Enquanto aliados de Bolsonaro tentam transformar o ex-assessor em testemunha-chave, críticos lembram que ele responde a uma série de processos e pode estar apenas tentando reverter sua situação. Agora pare e pense comigo. Você percebe como tudo isso parece calculado? De um lado, o Supremo Tribunal Federal julga Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe. Do outro, no mesmo dia, um ex-assessor de Moraes aparece no Senado para levantar acusações que colocam o próprio ministro sob suspeita. Coincidência ou estratégia? É justamente esse tipo de movimento que faz a política brasileira parecer um tabuleiro de xadrez, onde cada peça é usada para atacar, se defender e, claro, para influenciar a opinião pública. E aqui no canal, nós sempre vamos além da manchete. Por isso, se você está acompanhando até agora e gosta de entender os bastidores do poder, aproveita e se inscreve. Assim você não perde os próximos vídeos que vão trazer ainda mais detalhes dessa disputa entre o Senado, o STF e os personagens que estão no centro dessa crise. Porque o mais importante ainda está por vir. E aqui está o ponto central de toda essa história.
Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor de Alexandre de Moraes, não é apenas uma voz que faz denúncias no Senado. Ele próprio está no centro de investigações pesadíssimas. O ex-assessor foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de violação de sigilo funcional, obstrução de justiça e até de atuar contra a legitimidade do processo eleitoral. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão. E tem mais. Tagliaferro também responde por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado e por supostamente colaborar com organizações que espalharam notícias falsas contra o STF e o sistema eletrônico de votação. Depois de ser exonerado do TSE, ele deixou o Brasil e hoje vive na Itália, mas a PGR já pediu sua extradição. Ou seja, aquele que agora acusa Moraes de abusos é também acusado de ter agido de forma criminosa para beneficiar os mesmos grupos investigados nos atos de 8 de janeiro. É nesse choque de versões e acusações que a disputa política e jurídica ganha contornos ainda mais explosivos. No fim das contas, esse embate expõe muito mais do que apenas divergências entre um ex-assessor e um ministro do Supremo. Ele mostra como a disputa política e jurídica no Brasil continua sendo travada em várias frentes, no judiciário, no Congresso, na mídia e até mesmo nas redes sociais. De um lado, Tagliaferro se apresenta como alguém que denuncia supostos abusos de autoridade. Do outro, enfrenta acusações gravíssimas de colaborar com ataques à democracia. Enquanto isso, Alexandre de Moraes segue como figura central no enfrentamento a esses mesmos movimentos. E a pergunta que fica é: até onde essas revelações vão mexer com os rumos dos julgamentos em andamento? E mais, qual será o impacto disso tudo para o futuro da política brasileira? Uma coisa é certa: o caso ainda está longe de acabar.